Oi, sou Mário, estou aqui no 9º Congresso de Meios de Eletrônicos e Pagamentos da ABECS e fui o moderador do painel de inclusão financeira, que falou um pouquinho sobre as portas de entrada de inclusão, principalmente das populações que hoje não têm acesso a serviços financeiros. Do ponto de vista do regulador, foi colocado muito claramente a necessidade de novas tecnologias e os meios eletrônicos de pagamento como a porta de entrada para a inclusão digital. E do ponto de vista da Serasa, a gente discutiu um pouco de crédito e dos benefícios do cadastro positivo, também fazendo com que cada vez mais pessoas tenham possibilidade de ter acesso ao crédito. Convidamos como debatedores o senhor Mardilson Fernandes Queiroz, chefe adjunto do gabinete do DENOR, Departamento de Regulação do Banco Central do Brasil. Quero convidar também o senhor Renato Meirelles, presidente do Instituto Data Popular. O senhor Renato está ainda no trânsito, nas imediações. Assim que chegar, venha até o palco. O senhor José Luiz Rossi, presidente da Serasa Experian e Experian América Latina. E atuando como moderador deste painel, o senhor Mário Ferreira Neto, diretor executivo da Caixa Econômica Federal. Bom, então passamos imediatamente a palavra ao senhor Mário, que vai ser o moderador deste debate. Senhor Mário, por favor. Queria agradecer a presença aqui do Mardilson Queiroz, que é chefe adjunto do Banco Central, do José Luiz Rossi, que é presidente da Serasa Experian. Estamos aguardando agora o Renato Meirelles, presidente do Instituto Data Popular. E o nosso tema hoje aqui é sobre inclusão financeira. O termo inclusão financeira é um termo extremamente amplo. Teríamos dificuldade de definir o que é exatamente inclusão financeira. Há alguns anos atrás, o termo era usado como bancarização, e com a evolução dos meios de pagamento e dos produtos financeiros, hoje se fala em inclusão financeira. Nós estamos num novo mundo, um mundo onde os serviços e os produtos estão a um clique da maioria dos consumidores. Em particular, no Brasil, nos últimos anos, nós tivemos o ingresso de uma massa de novos consumidores que transformou o Brasil numa das vedetes de qualquer mercado que possa ver como mais do que dobrou o nosso mercado consumidor. E aí, quando a gente olha todo tipo de economia, nós vemos que, mesmo com a modernização dos meios de pagamento, com a sofisticação dos produtos financeiros, ainda há uma grande massa, não só de consumidores e pessoas, que ainda não desfrutam do acesso a serviços financeiros, como também temos uma grande massa de prestadores de serviços hoje que ainda não estão nesse mundo, né? Então, o grande desafio da indústria hoje é como chegar nesses novos consumidores, esses que ainda estão por vir, e fazer com que esse consumidor que faz o seu consumo a 500 metros da casa dele tenha não só o acesso aos produtos financeiros, mas tenha também aonde fazer ou onde ter as suas relações de consumo disponíveis. E aí, eu queria convidar aqui o José Luiz para falar um pouquinho sobre o comportamento desse consumidor e já adiantando para vocês que vocês podem ir mandando perguntas, porque nós vamos fazer uma primeira explanação e depois nós já vamos partir para o debate. Por favor, José Luiz. Obrigado, Mário. Bom dia a todos, ou boa tarde agora, né? Bom, olhando um pouco o mercado de crédito no Brasil, é inegável que ele teve uma expansão espetacular nos últimos
principalmente nos últimos 10 anos, mas eu diria nos últimos 20 anos, né? Com estabilidade da economia, a gente teve 10 anos aí de uma arrumação da casa, né? Havia muitos esqueletos aí por conta da alta inflação, e nos últimos 10 anos o mercado, a expansão de crédito, ela seguiu de forma paulatina, uma coisa como 26% do PIB em 2004 para mais de 50%, hoje está em 56%. Um pouco estável desde 2012, mas, de qualquer forma, uma expansão significativa, né? Para a pessoa física, foi uma multiplicação por 3, saiu de 10% para 27%. Ou seja, essa expansão ela mudou bastante o mercado de crédito no Brasil. Razões para isso: primeiro, o tripé macroeconômico, né? Uma política fiscal responsável, um regime cambial do câmbio flutuante, por último, a política monetária com metas para a inflação. Isso deu uma estabilidade para a economia. Tivemos um conjunto de reformas microeconômicas, nova lei de falências, o crédito consignado. Tivemos também políticas sociais importantes, como Bolsa Família, e, por último, né, a formalização da mão de obra, que cresceu tremendamente nesses anos. Então, tudo isso fez com que o acesso ao crédito fosse disseminado para uma parcela bem maior da população. Apesar desse avanço significativo, né, a gente ainda não está, a gente ainda pode avançar mais, né? Hoje estima-se que 70 milhões de pessoas tenham algum tipo de crédito contratado. Isso é mais ou menos 50% da nossa população adulta. Isso a gente pode ver com um copo meio cheio, né? Já são 70 milhões de pessoas com acesso a crédito, ou meio vazio, né? E ainda faltam 70 milhões de pessoas que possam ter acesso a esse crédito. Eu gosto sempre de comparar, né, a população bancarizada com as pessoas que têm acesso a um smartphone, né? Até o final do ano que vem, a gente estima que todos os usuários de telefonia celular no Brasil terão acesso a um smartphone e, portanto, terão capacidade de interagir de forma inteligente na internet através de um dispositivo móvel. Isso vai mudar tremendamente a forma com que muitas coisas acontecem no dia a dia das pessoas. Bem, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, principalmente se a gente comparar com os países aqui na América do Sul, sem olhar países desenvolvidos, só olhando os países aqui no Brasil, a gente ainda tem a maior taxa de juros e o menor prazo de financiamento das economias que nos rodeiam. Então, há um caminho a ser percorrido também para o tipo de crédito que a gente oferece. Mas o que a gente impede de nos avançar? E aí, um ponto que a gente acompanha bastante lá na Serasa Experian é a inadimplência, né? No ano de 2011, ela cresceu 21%, 21,5%. 2012, 15%, né? Quase 40% em 24 meses. Aí, 2012 foi um ano onde tanto os consumidores quanto as instituições financeiras começaram a olhar isso com uma certa preocupação, e aí vimos, em 2013, uma diminuição dessa inadimplência, em torno de 2%, que voltou a crescer esse ano. Nós já estamos aí no acumulado de 9 meses, alguma coisa como 4%. O interessante é que essa inadimplência ela não é fundo de um problema conjuntural estrutural. A gente tem emprego, né? Temos uma boa taxa, uma baixa taxa de desemprego. Então, a gente poderia dizer, olha, se a pessoa perde o emprego, ela não tem mais capacidade de pagar e, portanto, a inadimplência aumenta. E não é o que tem acontecido. Nesses anos em que a inadimplência aumentou, na verdade, a taxa de desemprego diminuiu. Então, a gente chega à conclusão que o nosso problema é muito mais de educação financeira, né, do que, efetivamente, de uma razão estrutural. E aí é interessante a gente notar, né, que essa inadimplência ela tem algumas características, né? Ela é muito equivalente, independente de classe social, quer dizer, ou seja, o comportamento é inadequado, independente da classe social, mas ela diminui com a maturidade, ou seja, ela é mais ou menos igual até os 40 anos, e a partir dos 40 anos você vê que com o aumento da maturidade, também a inadimplência diminui. Então, para nós está muito claro que essa inadimplência ela
precisa ser atacada, né, através da educação financeira. E, para a gente entender um pouco mais isso, nós criamos o que a gente chama do indicador de educação financeira há um ano atrás, quer dizer, agora fizemos a segunda rodada, fizemos esse processo com o IBOP, pesquisamos e criamos um índice que vai de 0 a 10, onde acima de 8 significa que é boa educação financeira e abaixo disso, obviamente, com graus diferentes de comportamento. O brasileiro, de uma forma geral, na nossa pesquisa, está com nota 6, né, que é abaixo do desejado. E quando a gente olha esse indicador, a gente olha ele sob 3 óticas, né? A primeira é a ótica do conhecimento, a segunda, a atitude, e a terceira, do comportamento. Conhecimento é o cara saber, por exemplo, que ao não pagar o cartão de crédito, ele tem juros, né? Isso, de uma certa forma, é um conhecimento disseminado na sociedade. A atitude é ele saber que a boa atitude é gastar menos do que ele ganha, né? E o comportamento é justamente, sabendo disso, não se endividar. E o que a gente vê é que a nota mais baixa, que é abaixo de 5, é perto de 5, é a nota do comportamento. Ou seja, a gente vê o pessoal, né, hoje a gente tem a disseminação do conhecimento, a atitude é conhecida, mas o comportamento ele é inadequado. E esse comportamento ele não varia, né, nem de nível de renda, nem de classe social, ou seja, ele é, de uma certa forma, indiscriminado na sociedade. Então, a gente acredita que, para a gente resolver esse problema, é muito importante que a gente ataque o tema da educação financeira, mas não só sob o ponto de vista do conhecimento, que é onde a maioria das ações são executadas, principalmente na conscientização do consumo consciente. Um outro aspecto que eu queria levantar também, que eu acho que a partir do momento que a gente vai evoluindo nesse caminho, uma forma da gente resolver esse problema também à medida que a gente tem aí o cadastro positivo sendo implementado, né? Ele vai trazer uma responsabilidade para o consumidor, porque não basta mais ele limpar o nome de uma dívida que ele fez, é fundamental que ele tenha um histórico de bons pagamentos, mas, à medida que ele vê benefício nesse histórico de bons pagamentos, eu tenho certeza que ele vai começar a sentir também as vantagens de ter um bom comportamento com relação à sua educação financeira. Então, de uma certa forma, Mário, um pouco como nós vemos a inadimplência e a educação financeira, e, principalmente, à medida que a gente avança com a nossa sociedade, focar em fazer com que as pessoas entendam a importância de um comportamento adequado, né, é o que a gente entende como uma solução que a gente deve caminhar. Obrigado, Zé Luiz. Não há dúvida, e você abordou muito bem, a questão do crescimento dos últimos anos, mas principalmente dos desafios que nós temos de educação financeira e da inclusão real no mundo, né? Porque hoje acesso, eu acho que quase todos têm, e a gente tem um desafio grande ainda de educação financeira. A gente vai explorar isso aqui um pouquinho mais em seguida. E eu queria convidar o Mardilson para falar um pouquinho sobre a ótica do regulador, como é que vê essas questões. Ok. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Agradecer aqui, em nome do Banco Central, o convite para participar desse debate, que, na nossa ótica, ela, acredito que já bastante conhecida por vocês, ela está inerente nas políticas hoje do Banco Central, e isso por diversos motivos. Alguns eu posso citar aqui, até porque por força de lei, e também por, hoje, o Brasil, membro do G20, e dentro do âmbito desse grupo de países foi instituído formalmente, no qual o Brasil tem que estar aderente, uma parceria global para a inclusão financeira, né? E nesse fórum, no qual até se passou pela questão de definição do que é inclusão financeira, né? Podemos dizer que hoje, em termos de arcabouço regulatório, né, o Brasil, nesses últimos anos, vem dando passos largos, né, ao encontro
desses objetivos traçados nessa parceria global para a inclusão financeira. E, até por coincidência, semana passada estava em uma reunião lá na Basileia, na Suíça, hosteada pelo próprio BIS, né, de 6 grupos, órgãos definidores de padrões, né, para discutir o tema inclusão financeira, né. E lá você tinha órgãos definidores de padrões, né, no quais os reguladores de cada país têm que buscar aderência. Você tinha o pessoal da lavagem do dinheiro, o pessoal da Basileia, regulação prudencial do sistema financeiro, bancário, o pessoal das infraestruturas do mercado financeiro, aqui conhecido como sistema de pagamentos, o pessoal das seguradoras, o pessoal do mercado de capitais, e o pessoal também do grupo de seguro de depósitos. Então, todos reunidos em uma sala, né, para discutir como abordar em cada um das suas competências a questão da inclusão financeira, de forma a que o objetivo no âmbito do G20 seja alcançado, que é, de fato, aumentar a inclusão financeira da população hoje considerada excluída ou servida aquém daquilo que seria ótimo ou adequado para o cidadão. E incluir financeiramente, basicamente eu vou resumir aqui, você permitir acesso a um amplo leque de produtos financeiros formais de forma responsável, a um custo e preço que seja adequado para o consumidor e viável para o lado da oferta, né? Não existe almoço grátis numa economia de mercado. A grande questão é como você alcançar esse passo de você conseguir atrair essa parte da população que, de alguma forma, por algum motivo, quer seja de renda, quer seja por decisão própria, ou quer seja pela distância que ele vê uma instituição financeira formal chegar até ele, ou ele está sendo mal servido aquém daquilo que seria adequado para as suas necessidades, né? Como atrair esses dois polos. E aqui eu acredito que esse fórum é importante e que foi bastante discutido. Isso aqui é um documento que foi distribuído lá nessa reunião da semana passada, que depois certamente vocês terão acesso. Um novo conceito, diga assim, eles introduziram um conceito da inclusão financeira digital. No fundo, o que é isso? É utilizar as transações de pagamentos eletrônicas e as moedas eletrônicas como porta de entrada para esse processo, para facilitar esse objetivo maior, que é a inclusão financeira. Então, esse grupo que vem discutindo a questão da inclusão no âmbito do G20, eles, de fato, ao observar a realidade de vários países, e aqui eu estou falando não só de países de baixa renda, mas, inclusive, países de alta renda, essa discussão estava presente nessa reunião, representantes de órgãos dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, e, obviamente, dos países de menor renda per capita do mundo. Usar uma plataforma, um meio eletrônico para que as pessoas possam migrar a sua forma de transação, de pagamento, usando o dinheiro para uma forma eletrônica, isso é demonstrado e provado que isso tem o potencial, né, de facilitar a inclusão financeira. É a porta de recepção para uma oferta adequada de outros instrumentos financeiros, de outros serviços financeiros a essa população que hoje essa porta para eles, de alguma forma, está fechada ou mal aberta, né?
Então, o papel da regulação que estamos trabalhando ao longo desses anos, e, obviamente, isso é um processo contínuo, ela vem a garantir aqueles princípios que o Aldo mencionou, o diretor Aldo mencionou no painel anterior, que é buscar inovação, garantir a inovação, a interoperabilidade e a competição. E isso, por que isso? Porque é com essas três dimensões que você consegue alcançar o objetivo maior, que é formas de pagamentos de varejo, socialmente falando, eficientes e seguros, e que permita facilitar, abrir a porta de inclusão financeira para incluir financeiramente aqueles cidadãos que hoje estão, de alguma forma, excluídos, né? Então, eu diria que esse é o papel mais importante da regulação, né? Permitir que o ambiente, o campo, nivelar o campo e o ambiente em que esse jogo vai se dar aqui no Brasil.